Deixa eu dar uma olhada aqui. Que é o livro 8, né? Certo? A 2, ele fala qual a vantagem de usar no sistema operacional com suporte a longo prazo ao invés de com atualização constante. Aqui é porque o de longo prazo tem os seus erros listados para você, o limite de versão. Já o atualizado e o constante, ele opera e move bugs e erros, né? Essa é a diferença. Deu para entender? Deu. Então, essa é a resposta, né? Dessa vantagem, né? Que é qual é a vantagem de usar um sistema operacional ao longo prazo ao invés de atualização. Né? Ele mostra os erros listados e o outro ele faz ele move, né, os bugs e os erros que pode dar, certo? Qual foi a outra que você não conseguiu? Foi a 5. A 5. Quais os benefícios de não usar interface gráfica em um servidor? No caso aí, ele é mais espaço e rapidez. Tá? Mais espaço, rapidez, né? Ele é melhor para a questão de vírus, né? De problemas de invasão. Tem todos esses benefícios, né? Então, rapidez, espaço, né? Consegue ter uma verificação aí de segurança melhor, né? Por isso que algumas pessoas até opinam, na hora de usar servidor, usar o Linux e não o ambiente gráfico. Esse interface gráfica aqui, ele está dizendo que o Windows, ele usa o sistema, seja ele qual for, não com tela, não com menu, não tem cor. Ele é tela escura, tela preta, e você vai usar comando em tudo, entendeu? Então, deu para entender aí? Deu para entender, Mário? Deu. Qual que é a outra que você não conseguiu fazer? A 6. A 6. Tá dando para corrigir? Tá? A 6 fala assim, ó. Quais devem ser os critérios considerados ao escolher um sistema operacional para servidor? Então, quais os critérios para escolher um sistema operacional para servidor? Número 1. Quais as máquinas serão usadas fisicamente? Primeira coisa é isso. A topologia que vai usar e o investimento em dinheiro e o tipo de serviço. Essas 3 coisas têm que ser analisadas. Deu para entender? Primeiro, quais são as máquinas usadas fisicamente, quantidade de máquina, né, que vai ser conectada ao servidor, qual é a topologia, a gente falou de topologia já, né, topologia é o jeito da rede, né, como que a rede é distribuída. Topologia, o investimento, quanto você vai gastar em dinheiro, e os tipos de serviços que vão ser distribuídos através dessa rede. Eu estou fazendo, Luiz, a correção lá da página 97 e 98 do módulo 8, do livro 8, que fala Network e Cibersegurança. Beleza? Só essas, Mário? As outras vocês conseguiram fazer? Consegui. Tá bom, então. Então, tranquilo. Beleza.
Nós vamos entrar na aula de hoje, nós vamos começar a falar do endereçamento de rede e o fim do IPv4, que é a aula número 5, certo? Nós vamos entrar nesse tema hoje, a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, o tema... Bom dia, professor. E aí, Luiz? De boa, Luiz? Como é que tá, Luiz? Sossegado? Sossegado. Beleza. Ó, então, nós estamos no módulo 8. Módulo 8. Que o tema do livro aí é network, né? Network e cyber segurança. Esse é o tema do livro que nós estamos. E nós vamos para a aula número 5. Fala de endereçamento. Nós vamos falar de endereçamento. Endereçamento de rede. E o fim do IPv4. Beleza? Esse é o tema aí. Peguem o material aí de vocês. Nós vamos, a partir de agora, falar desse tema. Ok? Então, vamos lá. Nós temos os objetivos. Quais são os objetivos dessa aula? Né? Os objetivos são aí conhecer o funcionamento do IPv4. Esse é o objetivo da aula. Número 2, conhecer a máscara de subrede. Número 3, calcular as máscaras especiais. Número 4, entender o esgotamento do IPv4. E número 5, entender o IPv6. Esses são os 5 objetivos que nós temos. Tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho aí do endereçamento. O que seria os endereços IPv4. O que é isso? Vamos começar a falar desse tema aí, desse recurso aí, certo? Então, quando um computador se conecta a uma rede, ele recebe um endereço. Então, todo computador que ele se conecta em uma rede, ele recebe um endereço chamado IP, tá? Vocês estão conectados aí, conseguiram assistir a aula, cada um de vocês existe um IP, tá? Então, toda pessoa não tem como acessar a internet sem um IP. O celular está conectado? Ele tem um IP, que é um número único. Qualquer equipamento. Uma TV está conectada, smart, tem um IP. Um Xbox, tem um IP. Tudo que se conecta à internet tem que ter um IP. O IP, que é esse número, né? Esse número, que se for o IPv4, ele tem essa característica, a gente vai ver de como que é esses números, né?
ele tem dois tipos de número. Esse número IP ele tem dois tipos. Ele pode ser IP fixo, né? Seja ele fixo. O que é fixo? Que não se altera, é um número único. Tá? Que nem o RG. Não sei se vocês já tiraram. RG, CPF, ele não pode se repetir. Por que que não pode se repetir o número do seu RG ou o número do seu IP? Do seu IP, já estou até misturando. Do seu RG, do seu CPF. Porque é igual ao IP, tem a mesma característica. Tá? Porque é um número que representa a pessoa. O seu RG não pode se repetir. Ele é um número que identifica você. Ninguém no Brasil tem esse número, ok? É um número normalmente para identificar você, certo? Então, as máquinas também têm, os computadores também têm esse número, esse IP, beleza? E quando ele é fixo, o IP ele pode ser fixo. O que é um IP fixo? Um IP fixo é um IP que ele não muda, ele não se altera, ele é sempre aquele. E tem o variável. Variável também, ele é um número que não é que ele pode mudar. Por exemplo, ele pode fazer assim, ó. Entrei agora, ele é um IP. Desliguei a máquina, liguei de novo, ele já muda de IP. Ele vai ser aquele outro número. Porque eu desliguei a máquina. E isso é IP variável, né? Quem fornece esse número para a máquina é o protocolo DHCP. Esse servidor DHCP é um servidor que normalmente ele fica na empresa, no provedor de acesso. E é ele que fala, opa, conectou a máquina, toma IP. A hora que conecta, ele já te dá um IP. Então, é o DHCP que fornece esse número. O número IP é o que permite endereçar host. O que é endereçar host? É identificá-lo na rede. Então, esse endereçar é identificar. Então, ele que vai falar, opa, tem alguém aqui, tem alguém conectado, precisa do número. Ao entrar, ele já fornece o número. Deu para entender, gente? Deu para entender, Luiz? O que é o IPv4? Entendi. Mário, deu para entender, Mário? IPv4. Deu. Beleza. No IPv4, os endereços, a gente vai entender agora um pouco como que é esses números. No IPv4, os endereços são compostos de 4 primeiro, octetos, de 8 bits cada. Deve-se estar dando aí, né, o que seria esse octetos? Os octetos, já que são blocos que têm 3 números e não 8, né? O que acontece é que os blocos têm 3 números em decimal, que variam de 0 a 255, pois em binários eles variam de 0, 0, 0, aí 4, 0, e 4, 0, e 4, 1, 4, 1, certo? Binário, lembrando que o número binário, ele só trabalha com 0 e 1. Então, o formato de um endereço IP, geralmente, é 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números. É assim que é representado, né? Então, o IP, normalmente, ele é assim, né? Ele é 3 números, ponto, 3 números,
ponto, três número, ponto, 3 números. Ele é normalmente assim. E cada um desses números aqui, ó, ele vai de 1 a 256. Cada um ele é dividido dessa forma. Tradicionalmente, os IPs são divididos por classes. Esses IPs são divididos por classes. Dependendo da classe, os blocos representam a rede. Então, tem uma parte desses números aqui que vai representar a rede, né? Outra parte vai representar o host, que é a máquina. Host é a máquina. E a variação desses blocos determina a quantidade de redes possíveis em cada classe e a quantidade de host em cada rede. Então, também, por esses números, ele vai dar essa representação das quantidades de redes que estão conectadas à sua rede e a quantidade de máquina também. Então, a rede, esses números, ele representa isso, né? Todas essas coisas, a quantidade de máquinas, a quantidade de rede, né? O tipo de... até a questão de servidor, né? Ele vai falar do primeiro tipo de rede, são os tipos de redes aí, né? O primeiro as redes de classe A. De classe A. Essa rede de classe A, os 8 primeiros bits, a rede de classe A, então, tipos de rede. Tipos... podemos até falar que é tipos de IP, né? Tipos de IP. Primeiro aí, ó, é o classe A. Classe A. Com classe A, os primeiros bits identificam a rede. Então, esse classe A, os primeiros bits identificam a rede. Ok? Então, classe A, os primeiros bits identificam a rede. Primeiros bits, primeiros números, né? E os demais representam os hosts, né? E os demais representam o host. Tá? Então, os primeiros identificam a rede e os demais representam as máquinas. Host e as máquinas. Ok? Então, essa é a classe A. Ok? Ok. Pode falar. Não, ok. Não entendi o que você falou, Mário. Ok. Ok, tá. Agora, a gente vai falar aqui... Então, esse aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo. O classe A, a gente não falou que isso a gente está falando quando um equipamento se conecta na rede. Então, quando um computador ele se conecta e ele está usando o classe A, os três primeiros números representam o quê? Os três primeiros, eu vou pôr aqui, ó, é igual a rede. Os três primeiros é igual a rede. E os outros, quanto falta aí? 3,
3, 6, 9, vamos dizer aí, né? E os outros representam o host. Agora os outros aí, ó, representa, é igual os hosts, as máquinas. Não pode esquecer que hosts é igual a máquina. São as máquinas que estão conectadas na rede. Ok? E rede é o tipo de rede que você está usando, o tipo de servidor, né? Então, seria isso aí, tá bom? Agora a gente vai falar do classe B. Como que é a divisão do classes de IP, nós estamos falando do classe B. Como que é o classe B? O classe B, aqui, os primeiros 16 bits, então, aqui eles já mudam. Lá em cima era os 8, né? O classe A, os primeiros 8, né? Aqui, ó. Os primeiros 8 bits que identificam. Aqui na classe B, são os primeiros, os 16 primeiros. Os 16 primeiros bits que identifica a rede. Então, os primeiros 16 bits identificam a rede. Identificam a rede. E os demais, os hosts, certo? Então, esses primeiros 16 são os 6 primeiros hosts. Então, se a gente fosse dar um exemplo da classe B, seria assim, ó. Estou colocando X, mas é só um exemplo, é números, tá? Esse X aí. Número, ponto, número. Esses 6 primeiros aí, ó, é igual à rede. Esse número representa a rede. Tá? E os outros 6 aí, no caso, né? Os outros 6 representa os hosts. Os hosts são as máquinas. Ok? O classe B é assim. Ok? Agora, a gente vai ver o classe C. Certo? O classe C da rede, classe C. O classe C, o classe C apenas os 8 últimos bits que representa o host, que representa os hosts. Só os 8 dígitos últimos, ou seja, se a gente fosse dar um exemplo, ele tem os 9 primeiros lá, se fosse contar individual, né? Esses primeiros é rede, ele muda do classe C, ó. Ele é rede. E só os 3 últimos lá, olhando ele
de maneira separada. É claro que aqui não vale 8, aqui não vale 3, né? Vale 8, na verdade. Porque é bits, né? Igual a hosts. Então, aqui ele muda completamente, tá? Ele muda completamente. Beleza? Então, aí, a gente falou da classe C. A classe C geralmente é usada em redes locais, em redes domésticas, tá? E permite números máximos de 256 máquinas, hosts, né? Máquina aqui, host, ele pode ser computador, notebook, celular, impressora, né? Pois os endereços terminados em 0 e 256 são reservados, respectivamente, para endereçamento da rede do Blackcast, né? Então, ele termina normalmente em 254. Existem algumas faixas de IP reservadas para a classe e que podem ser usadas de acordo com as regras, né? Outras faixas não podem ser usadas, pois os IPs válidos comprados por empresas, logo a internet surgiu, geralmente são IP de classes A e B. Okay? Ele fala aqui que existem ainda endereços como de local page, que é usado apenas para localhosts, para os testes que identificam endereços de 127.0.0.1 e sempre estará ativo, mesmo que sua máquina não esteja conectada a nenhuma rede. Esse endereço serve para servidores locais, fazer testes em aplicativos, entre outras utilidades. Endereço de classes é importante não só para entendimento do IPv4, como as redes foram distribuídas. Tá? A gente vai ver agora uma questão aqui, que é a famosa máscara de rede. O que é uma máscara? Máscara de rede. O que é essa máscara de rede? A máscara de rede é possível falar de IPv4 sem falar de máscara de rede. A máscara de rede, ela define quais serão os bits da rede e quais serão os bits do host. É ela que define a máscara. E, em consequência, as redes dos IPs. Então, é ela que configura os IPs e define a quantidade de bits. As máscaras de rede são endereços especiais que, a princípio, contêm apenas octetos completos de 0 ou 1. Então, aí, ele faz a máscara, ela faz a configuração dos IPs, certo? Ela faz as configurações dos IPs, ok? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, faz isso, tá? Então, por exemplo, a rede de classe A, por exemplo, de classe A, ela usa aí a máscara, ela tem uma máscara, tem que ter uma máscara, né? Tem que ter uma máscara para definir quais os bits vão usar. Então, na máscara classe A, ele usa a máscara 255.0.0.0, tá? Que é uma notação de 8 que identifica que os primeiros bits indicam a rede, né? Então, do classe A é essa máscara. Do classe B, já muda a máscara. Tá? A máscara é 255.255.0.0 na classe B. Na classe C,
ele já usa, na classe C, ele já usa um IP. Ele já usa uma máscara aí, no caso. Uma máscara de 255, 255, 255, 0. Tá? Ele dá um exemplo na página 103, disso que eu estou explicando, né? Fala um pouquinho da teoria, da prática. Fala um exemplo da teoria da classe, né? Como que eu sei identificar? Como que eu vou identificar? Né? Como identificar qual classe é? É isso que a gente vai falar. Como identificar, qual classe é? Qual classe é? Como identificar qual classe é? Isso é importante, certo? Primeiro, se a classe A, na classe A, o endereço de rede ele tem um limite. Ele começa, ele vai na classe A, a classe A, ela começa no 1.0.0.0 e vai até 127.0.0.0. Entendeu? E cada rede tem 65 milhões aí, 777.216 endereços de host. Certo? Então, quando eu ver esse número no meu IP lá na máquina, é classe A. Agora, o classe B, vamos ver o classe B. Como que eu sei identificar, né? Essa classe B. O classe B, ele é identificado, ele começa no 128. Por quê? No 127 ele acabou o classe A. Classe B começa 127.0.0.0 e vai até o 191.255.0.0. Vai até esse, certo? E o classe C, ele começa no 192, número do IP, .0.0.0, e vai até o 223, e vai até o 223.255.255.0. Certo? Então, a gente identificou aí o classe A, classe B e o classe C. Só bateu o número no... Bateu o olho no... Bateu o olho no número, vocês já conseguem identificar que classe é. Beleza? Então, são os endereços. Os endereços de rede nada mais é que os bits que identificam a rede, seguido pelos bits que identificam o host. Exemplo, uma máquina de classe A, que tem endereço 192.168.10.23, a máscara ela é 255.255.255.0. Tem como bits que identificam a rede
e os 24 primeiros, né? Então, ele dá um exemplo de como seria essa rede, ok? Ele vai falar desse blockskate, que é um endereço que é usado para informações, seja ela enviada para todas as máquinas. Então, esse recurso é um recurso que ele envia informações para todas as máquinas. Isso, esse blockcache aí. Ele fala das redes privadas, que são usadas com faixa fixa. Tem rede que ela é privada, né? Então, as redes privadas, o que é essa rede privada? É uma rede usada em algumas faixas específicas de IP, foram reservadas dentro de cada uma das classes para finalizada. O endereço de zero config, que é usado especificamente para um fim, certo? Então, tem esse objetivo. A máscara de tamanho variável. Essa máscara de tamanho variável, eles são máscaras de rede que pode variar em relação ao tamanho que a máscara quer dizer isso, né? A quantidade de máquina e a quantidade de bits. Então, ela pode variar. Ela fala um pouquinho de quando foi criado, né? 1993, porque tinham muitas redes classe A e B. Então, eles tiveram a necessidade de expandir, né? A necessidade de expandir a rede. Então, conta essa história. Então, a máscara tinha que ser variada, né? Aumentar o seu tamanho, diminuir o seu tamanho, né? Por causa que a rede foi crescendo de maneira estrondosa, né? Uma coisa que acontecia com isso também, o esgotamento, né? O esgotamento do IPv4. O que iria acontecer? Lá por volta de 2012, mais ou menos, gente, e estava perto de acontecer um grande esgotamento. Por quê? Um exemplo. Lembra que eu falei que o IP, o que é o IP? O IP é um número específico, né? Um número específico que é dado a cada máquina. Então, quando você usa um número, ninguém pode usar mais. Ninguém pode usar mais. Certo? Então, iria acontecer esse esgotamento, né? Ia acontecer esse esgotamento e a pessoa não ia conseguir usar mais o número. Então, aí surgiu o IPv6. Por quê? Imagine, se eu usou um número exato lá, o número, ele, de tanta máquina, não ia ter mais número para as máquinas acessarem. E aí teve-se a ideia de não usar só números, mas usar símbolos, usar letras, números, aí ficou infinito agora. Por isso que veio essa outra configuração, que é o IPv6. O IPv6, ele é uma mistura, né? Ele não usa só número, ele usa letras, símbolos. Então, um símbolo pode ser uma máquina, uma letra, né? Ele mistura tudo. Então, ele usa tudo, né? Tudo é considerado uma máquina. No IPv4, a gente viu que ele era só número mesmo, de 1 a 256. Cada número representava lá uma máquina, né? Agora, no IPv6, não, ele usa qualquer coisa, ele usa símbolo, né? Uma roupa pode ser uma máquina, um hashtag pode ser uma máquina. E ele mistura, ele usa o código hexadecimal, tá? O hexadecimal. Então, é o IPv6. E aí acabou esse problema, né? Ele fala, endereço IPv6, mas afinal, o que é o IPv6? O que ele faz? Então, o IPv6, ele tem um espaço maior de endereçamento. Ele trabalha aí com espaço, não é
Não é que nem lá o IPv4, ele trabalha com 8, 24, no máximo, bits. Não, o IPv6 ele trabalha com 128 bits. E ele é mais de 32 bits apenas. Assim como no IPv4 existem um prefixo que indica a rede e uma outra parte que indica o host, porém, o IPv6 não trabalha com classes. No IPv6 não tem classe, né? Ou faixas completas. Os endereços IPv6 são divididos em 8 blocos, né? Como que é o IPv6? O IPv6 ele muda muito, né? O IPv6. O IPv6, como que ele trabalha, né? O IPv6 aí, a gente já entendeu o porquê que ele surgiu, né? Como que ele é dividido, né? Como é dividido. Como que é dividido o IPv6? O IPv6 ele já trabalha assim. Ele trabalha com... É dividido em 8 blocos de 16 bits. De 16 bits. Entendeu? Então, ele dá um exemplo aí. Ele usa... Dá um exemplo. 25, 61. Ele não usa um ponto só. Ele usa 2 pontos. Aí, ele usa aí, ó. Ele usa... Ele está dando um exemplo, né? De 0. Aí ele usa lá, ele está misturando, ó, D, B, 8, 2 pontos. Aí ele usa 0, 0, 0. Tá, sempre 4 dígitos, 2 pontos. 0, 0, 0. 2 pontos. 22. Ele mistura sempre, tá vendo? 0, F. Está trabalhando com os códigos hexadecimal. 2 pontos, 14, 0, A. Esse aqui é um exemplo de como que é um IPv6. Onde você vê esses 2 pontos e ele misturando letra com número, opa, você já identifica. Está usando o IPv6. Hoje em dia, já consegue misturar, né? E ele não tem classe, ele não trabalha com classe, né? Ele usa aí E ele tem aí alguns tipos de endereçamento, né? O unicast, que é o endereço padrão, o unicast, que é um tipo de endereçamento que identifica um grupo de interface, o multicast, que é um endereço que é semelhante ao unicast, também identifica um grupo, né? Então, esse foi aí as informações e a aula número 5. Eu vou propor para vocês no grupo um endereço, certo? Um exercício, desculpa. Valendo. Um exercício do capítulo aí, tá? Eu vou colocar lá no grupo. Beleza, Luiz? Alguma dúvida, Luiz? Não, professor. Beleza. Beleza, então. Boa semana aí. E até a próxima aula. A aula que vem, nós vamos entrar aí na aula 6. Endereçamento, IP e servidores. Tá bom? Tá bom. Boa Beleza. semana. Valeu, obrigado, tá? Tchau, tchau.